Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a tua transgressão? É importante nós avaliarmos porque muitas vezes nós não pensamos nisso. Vamos vivendo a vida, vamos percorrendo o nosso caminho, vamos fazendo as nossas atividades, comprando coisas, vendendo coisas e de repente vem um momento que Deus nos corrige. E não por causa de um pecado, mas sim por causa de uma transgressão. Quero lembrar a você uma diferença muito clara entre transgressão e pecado. Um pecado pode, muitas vezes, ser algo pontual, uma coisa que acontece uma única vez ou poucas vezes. Uma transgressão não. Uma transgressão normalmente é um pecado, só que ele atravessa o tempo, o caráter, a sua intimidade com Deus. Ele atravessa, ele vai fazendo mudanças dia após dia e quando você vê, você no fundo já faz uma atividade que é pecado, que é uma transgressão com tanta naturalidade que nem lembra mais e que nem sente mais o pecado em si. Bom, eu quero pensar com você uma passagem bíblica que dá uma orientação sobre isso, que está em Miqueias, no capítulo 1, no verso 5, a parte B, que é uma pergunta que Deus faz ao povo de Judá. O povo de Judá tinha conhecimento da palavra, tinha conhecimento da estrutura da palavra, e o profeta Miqueias foi levantado pelo Senhor para fazer uma pergunta ao povo de Judá. Qual é a tua transgressão, ó casa de Jacó? Qual é a tua transgressão, ó casa de Jacó? E eu quero pensar com você, baseado em Miqueias, saber qual é a tua transgressão. A primeira transgressão mais comum que a gente observa é que a cultura familiar muitas vezes bate de frente com os ensinos que Deus nos deixou perante a Bíblia. Se você perceber, existem coisas que a sua família te ensinou a fazer que batem de frente, que vão de encontro, que não são para cumprir o chamado que Deus te concedeu. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós destacamos os ensinos do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família como 100% certos. Mas se esses ensinos, com o passar do tempo, você não avaliar bem, dificilmente você pode, às vezes, ficar numa situação complicada, porque às vezes você pode pecar contra o Senhor porque o seu pai e a sua mãe te ensinaram algo que vai de encontro à palavra. Então, por isso que eu estou pensando com você sobre isso. Por favor, analise os pensamentos, as ações que a sua família, que a cultura familiar da sua casa te ensinaram. Exatamente porque, se você não fizer isso, você pode ter uma transgressão que nem sente, um pecado já comum que nem sente mais, algo que te foi ensinado desde pequeno, mas que bate de frente, que vai de encontro aos ensinos da Bíblia. Outra coisa que nós podemos destacar é que a transgressão também pode ser um gasto de recurso nos prazeres fúteis. Isso mesmo, você pode gastar recursos, isso eu falo, tempo, talentos, dons, dinheiro, tudo que você tem de recursos, você pode, de maneira sem saber, às vezes você pode estar cometendo uma transgressão contínua. E essa transgressão contínua é um pecado, algo que é contínuo, sequencial e que muitas vezes você não percebe mais porque ou foi te ensinado pela sua família ou foi ensinado pelo ambiente que você vive. Então, analise se você está cometendo algum tipo de transgressão ao Senhor e ver os seus gastos, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos serem apenas uma base para você ter um prazer fútil. Você pode ter prazer mediante os recursos que você tem, mas a pergunta que eu faço é: esse prazer edifica? Esse prazer traz paz? Ou apenas é um prazer fútil, que gasta dinheiro, que gasta tempo, que gasta recursos, mas não traz benefícios? Meu querido, se você está tendo algum tipo de prazer que não traz benefício e não traz felicidade e não traz paz ao seu coração, saiba, você pode estar cometendo uma transgressão
contínua, sequencial perante o Senhor, e isso é muito sério. Portanto, pare com isso. Se você está fazendo isso, pare com isso imediatamente, porque isso não vai dar certo. Última coisa que nós podemos aprender com relação à transgressão e qual é a tua transgressão é que a maior das transgressões, creio eu, é a insatisfação contínua. Você já percebeu que muitas e muitas pessoas reclamam de tudo? Reclamam de ser, reclamam de ter e não se satisfazem com absolutamente nada. Se você pegar pela história bíblica, você vai perceber lá no livro de Êxodo que o povo de Israel, que estava com Moisés, sendo liderado por Moisés, não entrou na terra prometida por um único motivo: murmuração. E essa murmuração é uma insatisfação contínua. E essa insatisfação, sim, pode gerar uma transgressão contínua, uma transgressão que vai afetar o seu relacionamento, primeiramente com Deus, depois com você, depois com a sua família, depois com a sua igreja, depois com a sua vizinhança, com todas as pessoas que você vive. Essa transgressão pode afetar diretamente a sua felicidade. Lembrando que você nasceu para ser feliz. Deus quer que você seja feliz, mas para isso você precisa corrigir o caminho da insatisfação, aquele olhar crítico, aquele olhar que vê sempre o defeito, tem 10 qualidades, mas sempre vê um ponto no defeito. Meu amado, pare com isso, porque se você não parar, dificilmente você vai ter uma felicidade plena, mesmo crendo em Jesus, mesmo sendo membro da igreja, mesmo conhecendo a palavra. Se você não parar com esse mau hábito de reclamar de tudo e de todos, você vai cometer transgressões e transgressões, como o povo de Israel lá no deserto, que estava no deserto, saiu do Egito, foi para o deserto e aquela geração não adentrou a terra prometida por um único motivo: insatisfação. Deus não poderia colocar aquele povo que estava no deserto dentro da terra prometida, porque eles iriam reclamar também da terra prometida. Se você perceber no texto bíblico, você vai lá observar que Josué, quando vai com Caleb e mais alguns para ver a terra prometida, somente Caleb e Josué que elogiam a terra, porque os outros todos trazem problemas. Então, meu amado, por favor, vamos corrigir. Se você tem uma transgressão, eu pergunto a você, qual é a tua transgressão? E se você pensa que não tem, é melhor analisar melhor, porque é bem provável que você tenha. Que Deus te abençoe e te ajude a identificar. Peça a Deus, qual é a minha transgressão, Senhor? E o Senhor vai te mostrar, e Deus vai te abençoar, e você vai mudar a sua vida e vai ser muito mais feliz, muito mais leve, muito mais saudável mentalmente, emocionalmente, até fisicamente na sua vida, se você corrigir essas 3 principais transgressões que eu destaquei aqui. Deus te abençoe, felicidades!